Ester capítulo 1. Foi no terceiro ano do reinado do rei Xerxes, imperador de um reino muito grande, formado por 127 províncias, que se estendia da Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Susã. No terceiro ano do seu reinado, ele promoveu um grande banquete a todos os governadores, auxiliares e oficiais do exército, e eles vieram de todas as partes da Pérsia e da Média. A comemoração durou 6 meses, e ele mostrou a imensa riqueza de seu reino e a glória da sua majestade. Quando terminou a comemoração, o rei deu um banquete especial para todos, desde o mais rico ao mais pobre. Foram 7 dias de festas realizadas no jardim interno do palácio. Os enfeites do jardim eram verdes, brancos e azuis, amarrados com fitas de um pano vermelho, muito caro, conhecido como púrpura, e essas fitas estavam ligadas por argolas de prata que ficavam presas em colunas de mármore. Havia bancos feitos de ouro e de prata, colocados nos pisos de mármore das cores preta, vermelha, branco e amarela, e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, as bebidas eram servidas em copos de ouro de diversos modelos e também havia muito vinho fabricado especialmente para o rei. Todos tinham a liberdade de beber o quanto quisessem, pois o rei tinha dado ordens aos oficiais para deixarem que cada pessoa que se servisse à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vasti deu uma festa para as mulheres que estavam no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, chamou os 7 ajudantes particulares que o serviam. Os nomes desses ajudantes eram Meumã, Bista, Asbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Carcas. Ele deu ordem a esses ajudantes para trazerem a rainha Vasti, e ela devia usar a coroa real. Ele queria mostrar a todo o povo e aos seus súditos a beleza dela, pois a rainha era de fato uma mulher muito bonita. Mas quando os ajudantes falaram com a rainha sobre a ordem do rei, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei primeiro consultou os homens mais inteligentes, porque não fazia nada sem o conselho deles. Esses homens tinham muita sabedoria, sabiam bem quando as coisas deviam ser feitas e conheciam as leis e a justiça da Pérsia. O rei tinha confiado no que eles diziam. Seus nomes eram Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram 7 nobres da Pérsia e da Média. Eram amigos pessoais do rei e tinham acesso direto ao rei. Eles eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que deve ser feito à rainha Vasti? Qual o castigo que a lei determina para uma rainha que não quer obedecer às leis do rei, transmitida por seus ajudantes? Então Memucã respondeu na presença do rei e dos outros: a rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também todos os oficiais e cidadãos de todas as províncias do reino. Pois agora todas as mulheres vão começar a desrespeitar os seus maridos quando elas souberem o que a rainha Vasti fez, e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, antes de terminar esse dia, as nossas próprias mulheres vão ficar sabendo o que a rainha fez e vão começar a falar do mesmo jeito a nós, os maridos. Isso provocará desrespeito e discussão. Se o rei estiver de acordo, que se passe um decreto da parte do rei, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser mudada. Essa lei deve dizer que a rainha Vasti nunca mais poderá se apresentar diante do rei Xerxes. Além disso, deverá ser escolhida outra rainha que seja melhor do que ela. Quando este decreto real for anunciado em todo o seu grande reino, todos os maridos, qualquer que seja a sua posição, vão ser respeitados pelas suas mulheres. O rei e os ajudantes aceitaram de bom grado o conselho, e por isso ele colocou em prática a proposta de Memucã. Ele enviou cartas para todas as províncias do reino. As cartas eram enviadas a cada província e a cada povo em sua própria língua, e determinavam que cada homem devia dirigir a sua própria casa e a autoridade dele devia ser respeitada. Ester capítulo 2. Depois que passou a indignação do rei Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela fizera e no decreto contra ela. Então seus ajudantes disseram: vamos sair e procurar as moças virgens mais bonitas do reino para o rei.
Vamos nomear pessoas em cada província para escolherem moças bem bonitas que venham morar no palácio real. Hegai, o ajudante pessoal do rei, vai cuidar do harém, para que as moças façam um tratamento de beleza, e depois disso a moça que o rei achará mais bonita será a rainha em lugar de Vashti. O rei concordou com essas palavras e mandou que se fizesse tudo de acordo com o plano. Ora, na cidadela de Susã havia um judeu chamado Mordecai, filho de Jair. Jair era filho de Simei, Simei era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mordecai tinha sido preso quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e fora levado cativo para a Babilônia junto com Joaquim, rei de Judá, e com muitos outros. Esse Mordecai tinha uma prima jovem e muito bonita, por nome Hadassa, também chamada Ester. O pai e a mãe de Ester haviam morrido e Mordecai trouxe a menina para sua casa para ser criada como se fosse sua filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas moças ao palácio real em Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, responsável pelo harém. Hegai achou Ester muito bonita e fez o possível para ela sentir-se feliz. Ele deu ordens para que ela tivesse alimentação especial e recebesse tratamentos de beleza. Ele deu a ela 7 moças no palácio para servirem como criadas, e também o melhor lugar da casa das mulheres do palácio. Ester não contou a ninguém a que povo ela pertencia, nem a origem da sua família, conforme as instruções de Mordecai. Todos os dias ela passava em frente ao pátio do harém, onde estava Ester, para saber notícias e descobrir o que ia acontecer a ela. As instruções para essas moças virgens eram que, antes de serem apresentadas ao rei, cada uma teria de passar por 6 meses de tratamento de beleza com óleo de mirra e mais 6 meses com perfumes e ungüentos especiais usados pelas mulheres. Então, quando chegava a vez de uma moça se apresentar ao rei, ela podia escolher os vestidos ou as joias que quisesse. Ela era levada à casa do rei logo à noitinha e voltava na manhã seguinte para a segunda casa, onde moravam as mulheres do rei. Ali ela ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que o rei gostasse muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, se apresentar ao rei, ele aceitou o conselho de Hegai, o encarregado da casa das mulheres, e se vestiu de acordo com o conselho dele. Todos que a viam gostavam dela e a achavam muito bonita. Então, ela foi levada ao palácio real para apresentar-se ao rei Xerxes no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e admiração dele como nenhuma outra virgem havia feito. Então ele pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que Ester era rainha em lugar de Vashti. Para comemorar o acontecimento, o rei deu outro grande banquete para todos os seus nobres e oficiais. Era o banquete de Ester. Ele decretou feriado naquele dia em todo o reino e distribuiu presentes caros de acordo com a sua generosidade real. Mais tarde, quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do palácio real. Ester ainda não tinha contado a ninguém que era judia, pois continuava obedecendo às ordens de Mordecai, da mesma maneira que fazia na casa dele. Um dia, Mordecai estava de serviço no palácio. 2 dos homens de confiança do rei, que eram guardas do portão do palácio, que se chamavam Bigtan e Teres, ficaram revoltados e planejaram matar o rei Xerxes. Mordecai ouviu falar do plano, passou a informação à rainha Ester, e a rainha contou ao rei, dizendo que a informação tinha vindo de Mordecai. Investigaram o caso e os 2 homens foram julgados e enforcados. Tudo isso foi cuidadosamente registrado no livro da história do reinado na presença do rei. Ester capítulo 3. Logo depois desses acontecimentos, o rei Xerxes nomeou Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, como o homem a ocupar o lugar mais importante. Ele era o oficial mais poderoso no reino abaixo do rei. A partir de então, todos os oficiais do rei se curvavam diante de Ramã, com muita reverência sempre que ele passava por eles, pois esta era a ordem do rei. Porém, Mordecai não se curvava diante dele.
Por que você desobedece à ordem do rei? Perguntavam os outros oficiais do palácio. Dia após dia eles lhe falavam, mas ele continuava desobedecendo. Por fim, eles falaram com Ramã a respeito do caso, para ver se Mordecai não ia ser castigado pelo fato de ser judeu, pois este foi o motivo que Mordecai apresentou para não obedecer à ordem do rei. Quando Ramã viu que Mordecai não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, resolveu não prender somente Mordecai. Ele pretendia castigar todo o povo de Mordecai, os judeus, e destruir todos eles em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, foi tirada a sorte por meio de dados para determinar qual o tempo mais apropriado para a destruição dos judeus. E foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Então Ramã foi falar com o rei Xerxes sobre o assunto. Existe certo povo espalhado por todas as províncias do seu reino, começou ele, cujas leis são diferentes das leis de todas as outras nações. Eles não obedecem às leis do rei. Portanto, não é conveniente que o rei deixe os povos viver. Se for do agrado do rei, faça uma lei para que eles sejam destruídos, e eu pagarei 350 toneladas de prata ao tesouro real, para cobrir as despesas com a execução dessa gente. O rei aceitou a proposta e confirmou a decisão, retirando do dedo o seu anel e o deu a Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus, dizendo: guarde a prata, mas continue com o seu plano e faça com esse povo o que bem quiser. Assim, no 13º dia do primeiro mês, Ramã chamou os secretários do rei e disse a eles quais eram as palavras que deviam escrever nas cartas aos oficiais, governadores e príncipes de todo o império. Para cada província, as cartas eram escritas na língua que o povo da província falava. As cartas estavam assinadas em nome do rei Xerxes e seladas com o anel do rei. Então, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império e determinavam que os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, deveriam ser eliminados num único dia, ou seja, no 13º dia do segundo mês, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e os bens deles seriam dados aos homens que cumprissem essa determinação. A carta dizia: uma cópia desse decreto deve ser anunciada como lei em cada província, e todo o povo da província deve reconhecer esta ordem, de maneira que todos estejam prontos para cumprir o seu dever no dia marcado. A ordem foi enviada pelos mensageiros mais rápidos do rei, tendo sido anunciada primeiro na cidade de Suzã. Depois o rei e Ramã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Ester, capítulo 4. Quando Mordecai ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se com um pano de saco e jogou cinza sobre a cabeça, e saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Então ele parou fora do portão do palácio real, pois ninguém tinha licença para entrar vestido de pano de saco. E em todas as províncias em que chegou o decreto do rei havia grande desespero entre os judeus. Eles começaram a jejuar, a chorar e a se lamentar. Muitos deles se deitavam em panos de saco e em cinzas. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém vieram e contaram a ela o que tinha acontecido a Mordecai, a rainha ficou muito triste e mandou roupas para ele se vestir e tirar o pano de saco. Porém, ele não aceitou as roupas que Ester mandou. Então Ester mandou chamar Hatá, um dos oficiais do rei, que tinha sido indicado como ajudante dela, e lhe disse para ir ver Mordecai e descobrir o que estava acontecendo e por que ele estava se comportando daquela maneira. Hatá foi à praça da cidade e encontrou Mordecai do lado de fora dos portões do palácio. Ele ouviu a história de Mordecai e sobre a quantia de prata que Ramã tinha prometido pagar ao tesouro do rei em troca da destruição dos judeus. Mordecai também deu a Hatá uma cópia do decreto do rei que falava na destruição dos judeus, que tinha sido anunciado em Suzã, e disse para ele mostrar essa cópia a Ester e pedir que ela fosse falar com o rei e implorasse por misericórdia em favor do seu povo. Então Hatá voltou e deu a Ester o recado de Mordecai. Então mandou Hatá voltar e dizer a Mordecai. Ester mandou Hatá voltar e dizer a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nem mulher,
pode entrar no palácio interno do rei sem ser chamado. Se entrar, será morto, a não ser que o rei conceda permissão, levantando o seu cedro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Quando Mordecai recebeu o recado de Ester, mandou esta resposta a Ester: Você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio, quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada, numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha? Então Ester mandou responder a Mordecai: Vai e reúna todos os judeus em Susã, façam um jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai saiu dali e fez conforme as instruções de Ester.